As enteroparasitoses são um problema de saúde pública e afetam mais de 30% da população. Como agravantes, a gente pode citar, por exemplo, as condições precárias de saneamento básico e a falta de orientação sanitária. Além disso, a gente também pode falar que a infecção por um ou mais parasitas intestinais é comum, dada a facilidade de disseminação desses agentes. Na infância é que ocorre a maior susceptibilidade a essas infecções, devido a hábitos de higiene pouco consolidados e à conglomeração humana nas escolas. Inclusive, a elevada prevalência de enteroparasitos tem sido considerada a principal causa de morbidade entre os escolares em países em desenvolvimento. No intestino, esses parasitas acabam competindo pelos nutrientes com o hospedeiro, levando então à deficiência nutricional. Então é comum a gente ter a deficiência de vitaminas e minerais. Então, concluindo, é importante a gente conhecer a prevalência desses enteroparasitos nas regiões de maior endemicidade para que seja possível implementar medidas de saneamento básico, educação sanitária e ambiental. O artigo escolhido é um relato de um trabalho feito em uma escola municipal de Salvador, na Bahia, entre o período de agosto e novembro de 2007. Participaram 280 estudantes de 6 a 16 anos. Primeiramente foi feita uma reunião com os pais e foi solicitado o exame de fezes, mas depois dessa etapa, apenas 200 alunos retornaram com as amostras. As amostras então foram mantidas em formalina 10% e a 4 graus Celsius e posteriormente foram analisadas pelo método HPJ de sedimentação espontânea. Foi aplicado também um questionário aos pais para avaliar possíveis fatores de risco, como a presença ou não de saneamento básico na residência e se a família tem o costume de higienizar os alimentos. Os estudantes de 6 a 10 anos também foi feita a avaliação do estado nutricional pelos indicadores de peso e altura e idade, para que depois fosse possível comparar a prevalência dessas parasitoses de acordo com a faixa etária e com o estado nutricional. Os estudantes parasitados tiveram acesso à consulta médica e ao tratamento pelo posto de saúde do bairro onde a escola se localiza. Dos 200 estudantes analisados, 188 apresentaram algum nível de endoparasitose intestinal, o que representa um total de 94% dos participantes. Deste total, 39% apresentaram monoparasitismo, ou seja, estavam contaminados com apenas uma espécie, 33% possuíam biparasitismo, ou seja, estavam contaminados com duas espécies diferentes, e 33% estavam contaminados com poliparasitismo, ou seja, três ou mais espécies diferentes. Os eumíntros encontrados foram Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, Enterobius vermiculares, Strongyloides stercoralis, Ancylostomídeos e Schistosoma mansoni. Já os protozoários mais frequentes foram Endolimax nana, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar e Giardia duodenalis. A faixa etária com maior índice de contaminação foi de crianças entre 6 a 9 anos de idade, com predominância do sexo feminino. Do total de alunos, 147 daqueles na faixa de 6 a 10 anos de idade também tiveram seu estado nutricional avaliado, sendo que a grande maioria, cerca de 85%, apresentou-se em eutrofia. Todos os estudantes que mostraram desnutrição aguda ou pregressa tinham algum nível de endoparasitose. A respeito da questão socioeconômica, 77,2% das mães eram domésticas, com 65,6% delas tendo apenas o ensino fundamental e 4,4% não eram alfabetizadas. Grande parte das famílias possuía instalação sanitária dentro de casa, porém 51,1% das famílias recolhiam seu esgoto através de fossas sanitárias. O dado mais alarmante, entretanto, diz respeito à água. Apesar de 97,7% das casas analisadas possuírem água encanada dentro de casa, apenas 68,9% faziam algum tipo de filtração ou fervura antes do consumo. E incríveis 31,1% não faziam qualquer tipo de tratamento nessa água antes de consumir. Indo além, apenas 40% das famílias faziam algum tipo de higienização dos alimentos antes do consumo. Já a respeito do lixo, 78,3% era colhido pelo serviço da prefeitura e 13,3% descartavam seu lixo em terrenos baldios. Os índices de enteroparasitoses encontrados em outras regiões e cidades fora da cidade em estudo no artigo revelam um perfil semelhante em outras redes públicas de ensino. Além disso, embora tenha sido observada a maior prevalência de amebas intestinais não patogênicas, é sempre importante ressaltar que estas espécies possuem os mesmos mecanismos de transmissão
do que as espécies patogênicas, servindo de bons indicadores para condições higiênico-sanitárias as quais os indivíduos estão inseridos nessas regiões. A associação de 2 ou mais espécies de parasita foi muito comum. Observa-se até 4 espécies infectando o mesmo indivíduo, com maior incidência em crianças de 6 a 9 anos, devido ao desconhecimento de princípios básicos e fundamentais de higiene e brincadeiras lúdicas associadas ao solo contaminado. O acompanhamento da situação nutricional de crianças de um país é um instrumento essencial para a aferição de condições de saúde da população infantil e para a definição de medidas objetivas para a evolução das condições dessa população. As parasitoses intestinais podem provocar perdas proteicas, desnutrição, anemia ferropriva e outras alterações que levam facilmente à deficiência no desenvolvimento físico e intelectual. Medidas de educação e saúde devem ser tema obrigatório na discussão nas unidades de ensino fundamental. Ficou evidenciado, portanto, o levantamento coparasitário é de suma importância, ainda que esse fornecimento de informações epidemiológicas sejam necessárias para medidas de intervenção.